Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do canal Espiritismo em Kardec. Hoje estamos estudando o Livro dos Médiuns, né, capítulo 2, da segunda parte, das manifestações físicas das mesas girantes. Queria agradecer ao Arthur, ao Rui, ao Cláudio. Né? Então, Rui, nos fala um pouco mais desse artigo. Oi, Eric. Boa noite, Arthur, boa noite, Cláudio. Vamos dar seguimento ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e Evocadores. Na noite de hoje, enveredando mais na segunda parte do livro, encontrando nos capítulos de número 2 e 3 a categorização básica que nos apresenta Kardec para a análise dos fenômenos. Ele nos apresenta a categoria das manifestações físicas, no capítulo 2, e as manifestações inteligentes, no capítulo 3, sob uma perspectiva, uma abordagem, né, histórica, de retrospectiva dos primórdios, portanto, mencionando os fenômenos com que ele iniciou as observações, as pesquisas sobre as manifestações, né, sobre essa teoria que estamos aprendendo em O Livro dos Médiuns. Então, é muito interessante o percurso que vamos, com Kardec, percorrer neste momento. Então, façamos a leitura e os amigos aqui no estúdio e de casa, pelo chat, podem a qualquer momento fazer a sua consideração, seu questionamento, a sua observação, porque aqui aprendemos em conjunto e assim com melhor proveito. Das manifestações físicas das mesas girantes. Dá-se o nome de manifestações físicas as que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocação de corpos sólidos. Umas são espontâneas, isto é, independentes da vontade de quem quer que seja, outras podem ser provocadas. Primeiramente, só falaremos destas últimas. O efeito mais simples e um dos primeiros que foram observados consiste no movimento circular impresso a uma mesa. Este efeito igualmente se produz com qualquer outro objeto, mas sendo a mesa o móvel com que, pela sua comodidade, mais se tem procedido a tais experiências, a designação de mesas girantes prevaleceu para indicar esta espécie de fenômenos. Quando dizemos que este efeito foi um do que primeiro se observaram, queremos dizer nos últimos tempos, pois não há dúvida de que todos os gêneros de manifestações eram conhecidos desde os tempos mais longínquos. Visto que são efeitos naturais, necessariamente se produziram em todas as épocas. Tertuliano trata, em termos explícitos, das mesas girantes e falantes. Durante algum tempo, esse fenômeno entreteve a curiosidade dos salões. Depois, aborreceram-se dele e passaram a cultivar outras distrações, porquanto apenas o consideravam como simples distração. Duas causas contribuíram para que pusessem de parte as mesas girantes. Pelo que toca a gente frívola, a causa foi a moda, que não lhe permite conservar por 2 invernos seguidos o mesmo divertimento,
mas que, no entanto, consentiu que em 3 ou 4 predominasse o de que tratamos, coisa que a tal gente deve ter parecido prodigiosa. Quanto às pessoas criteriosas e observadoras, o que as fez desprezar as mesas girantes foi que, tendo visto nascer delas algo do sério, destinado a prevalecer, passaram a ocupar-se com as consequências a que o fenômeno dava lugar, bem mais importantes em seus resultados. Deixaram o alfabeto pela ciência. Tal o segredo desse aparente abandono com que tanta bulha fazem os motejadores. Meus amigos, eu já interrompo aqui para compartilhar uma reflexão. Quanto a termos ainda na atualidade quem se deparando com os fenômenos espíritas se enquadrem nessas duas categorias aludidas por Kardec, das pessoas sérias e criteriosas que veem consequências morais, filosóficas neles, tendo testemunhado e não duvidado, e daqueles que, sem esse mesmo critério, né, de vulgaridade, deixam passar despercebido toda uma preciosidade de observações, limitando-se apenas a pretender o registro da vida após a morte, em alguns, a fotografar espíritos por divertimento em outros, e mesmo quem, indo além, só pretenda que os espíritos lhes deem a sorte, a fortuna, dentre outras trivialidades. É uma advertência atual, meus amigos. Sem dúvida, Rui. Excelente comentário, né? Realmente tem tudo a ver aí com o que o texto nos passa, né? A crítica de Kardec a posicionamento de tanta gente que teve contato com o fenômeno e mesmo assim só ficou nessa superficialidade da diversão, né? Da brincadeira, sem se ater às possíveis causas ou um aprofundamento do porquê que aquilo poderia estar ocorrendo. E eu acredito que se isso ocorresse hoje, não seria muito diferente, né? Porque, infelizmente, há um grande número de pessoas que realmente não atentam para algo assim mais profundo. Tanto é que, há um tempo atrás, pelo menos na minha adolescência, isso teve até uma moda também bastante passageira da brincadeira do copo, e nem por isso se produziram aí cientistas ou grandes interessados, um grande número de interessados em saber a origem daquilo, né? Então, realmente, enquanto a nossa mentalidade, né, não mudar, podem se produzir fenômenos a mancheias, né, que não vai adiantar, né? Por isso que o espiritismo e os próprios espíritos sérios não se colocam a produzir fenômenos à torta e à direita, como querem alguns, para provar efetivamente a existência dos espíritos, né? Porque eles sabem que não serão tão somente, não que os fenômenos não sejam importantes, né? Mas não serão tão somente os fenômenos que convencerão a quem quer que seja por si só, né? Precisa a pessoa efetivamente ter um mínimo de maturidade espiritual para tentar ver algo mais na fenomenologia. Não, é excelente o comentário do Rui do Arthur, né? Existem ainda muitas reuniões frívolas, né? Então, muitas pessoas não reconhecem realmente o verdadeiro objetivo do espiritismo, né, que é o estudo sério, o melhoramento moral, né? Tem até um capítulo que a gente vai ver mais adiante das perguntas que você pode fazer aos espíritos. Kardec coloca, né? O que são perguntas sérias numa reunião séria, o que são assuntos frívolos, né? O espiritismo não serve para perguntar sobre o futuro, né? Sobre a sorte, sobre esse tipo de coisa material, né? Então, realmente é uma advertência muito atual, né? Kardec ele viu nesses fenômenos das mesas, né, algo muito além do simples fenômeno, né? Ele viu toda uma filosofia
de consequências morais, né, como ele coloca lá no preâmbulo do que é o Espiritismo. Né, é uma ciência, uma filosofia de consequências morais. Né. Então Kardec foi bem além do aspecto fenomenológico e viu toda uma filosofia que derivava uma moral, né, que tinha impacto em diversas áreas do conhecimento da humanidade. Né. A questão, só para complementar aí, eu também passei aqui uma época desse boom aí dos fenômenos do copo e aqui do compasso, que a meninada brincava no colégio, né? Tivemos alguns casos de jovens bem perturbados, porque quando a brincadeira começou a ficar assim, como é que nós vamos dizer? Não séria, porque era realmente só para divertimento, tal como nessa época aí, mas quando os espíritos começaram a dar as respostas, muitas vezes trazendo informações da vida pessoal daquelas meninas, dos meninos que brincavam com isso, chegaram até a procurar o centro espírita, porque aí a coisa começou a ficar complicada. Enfim, essa questão hoje, eu pus aqui no caderno aqui, a questão do divertimento e da seriedade de reuniões, pela falta, talvez, da formação doutrinária realmente geral aí, também entra até na questão de pessoas procurarem as reuniões pelos motivos mais frívolos possíveis. E aí você consegue até ver como é que se diz assim, a cara eu tô tentando achar uma palavra aqui que não... Até a cara de desprezo, às vezes, por não encontrarem aquilo numa reunião, quando a reunião é séria. E principalmente quando espíritos, às vezes, os mais simples possíveis, ao invés de darem aquelas informações frívolas ou pessoais que procuram, dão grandes ditados morais. Essas pessoas geralmente se afastam e dificilmente você vai vê-las na reunião de novo. Então, essa questão aí da frivolidade, do divertimento e da seriedade que deve haver nos conhecimentos junto aos espíritos continua atual, viu? Exato, amigos. Eu também vejo no contato aí com as pessoas, no movimento espírita, que muitos se permitem estudar espiritismo até, né, procurar o acesso a reuniões mediúnicas apenas por curiosidade, movidos, né, por aquele intento, poxa, eu quero ver um espírito se manifestando, eu quero, mas não atinam no tocante às consequências existenciais disso tudo, né? O dever que disso, né, resulta, né? E também as oportunidades. Não vamos colocar apenas deveres, mas toda uma porta que se abre para uma educação, para um autoconhecimento mais produtivos do ponto de vista de quem quer progredir espiritualmente, mas com trabalho, né, com esforço, com aprimoramento pessoal e não simples interesse de ver espetáculos, de poder acessar o mundo dos espíritos como se tudo fosse lazer e diversão. Muito bem, vamos dar continuidade. Peço ao Eric que posicione o próximo parágrafo. Como quer que seja, as mesas girantes representarão sempre o ponto de partida da doutrina espírita. Por essa razão, algumas explicações lhes devemos, tanto mais que, mostrando os fenômenos na sua maior simplicidade, o estudo das causas que os produzem ficará facilitado, e, uma vez firmada, a teoria nos fornecerá a chave para a decifração dos efeitos mais complexos. Para que o fenômeno se produza, faz-se mister a intervenção de uma ou mais pessoas dotadas de especial aptidão, que se designam pelo nome de médiuns.
O número dos cooperadores em nada influi, a não ser que entre eles se encontrem alguns médiuns ignorados. Quanto aos que não têm mediunidade, a presença desses nenhum resultado produz. Pode mesmo ser mais prejudicial do que útil pela disposição de espírito em que se achem. Meus amigos, neste momento, eu não sei se seria precipitado ou útil esclarecer em que sentido Kardec utiliza o termo médium, né, considerando que há um duplo significado, uma ambiguidade aí a vencer. Né? Os amigos gostariam de colaborar a esse respeito, Arthur? Sim, Rui, também reparei nisso, né? Não sei, assim, acredito que você pensa da mesma maneira. Em questão aí, quando ele diz, né, Primeiro, o que me chamou a atenção foi a questão do número de médiuns, né? A gente volta e meia vê por aí alguns tratados não muito fiéis ao espiritismo, estabelecendo, por exemplo, que o número de médiuns tem que ser X, tem que ser Y, uns dizem 7, 12. Isso é efetivamente uma bobagem, não tem nada a ver com o espiritismo, isso não tem qualquer tipo de embasamento racional, né? E outro, acredito que é nesse ponto que você está falando, quando ele diz quanto aos que não têm mediunidade. Né? Nós sabemos, a própria doutrina espírita diz que todos somos médiums, né? Só que aqui ele possivelmente faz a diferença entre diferenciando aqueles que têm uma mediunidade ostensiva e outros que não o têm, né? Porque todos nós temos uma sensibilidade maior ou menor em relação aos espíritos, né? A nos pormos em comunicação de alguma maneira com os espíritos. Então, acredito que tenha sido nesse sentido aí, né, Rui, que você quis falar, não é isso? Só pegando o gancho aí do Arthur, como a gente trabalha com grupos mediúnicos, a gente já comprovou na prática essa questão do número aí, que a doutrina não tem nada a ver com esses tratados, entre aspas, aí, que se fazem aí. O que a gente aprendeu a duras penas é o seguinte: é muito melhor uma reunião com menos participantes realmente interessados e compromissados do que uma grande reunião com, como o Kardec está falando aí, com alguns que não têm a necessidade ou, vamos dizer, a capacidade de produzir os fenômenos. Ele está tratando do fenômeno aí, né? Acho que é nesse sentido que ele deu essa duplicidade à palavra médio aí. Você faz uma reunião para fenômenos físicos, para fenômenos patentes, ostensivos ali, e você vai ter cooperadores, quem ajude a arrumar a sessão. Se aqueles ali não têm mediunidade, se muito forem, podem até atrapalhar as questões do fenômeno aí, né? Eu acho que é nesse sentido que ele deu essa duplicidade aí, não no sentido de dizer que há médiuns e não médiuns, né? Podemos seguir? Eric? Não, exatamente. Eu só queria colocar essa questão que foi colocada da importância da comunhão, né, de pensamentos, né? E que Kardec colocava que às vezes uma reunião familiar particular era melhor, porque o menor número de pessoas que têm uma comunhão melhor de pensamentos vai favorecer ainda mais a reunião, né? Não precisar de um número tão grande específico, né? E sobre a questão que o Rui perguntou do sentido da palavra médium, é isso que o Arthur colocou, né? Kardec usa médium às vezes no sentido mais geral, de inspiração, que todos somos, e às vezes no sentido mais estrito, que são os médiums que se traduzem por efeitos mais patentes, né, ostensivos. Muito bem. Mais tarde, né, nos capítulos seguintes, nós vamos retornar a essas diferenças e aprofundamentos. Sigamos. Sob este aspecto, os médiuns gozam de maior ou menor poder, produzindo, por conseguinte, efeitos mais ou menos pronunciados. Muitas vezes,
Um poderoso médium produzirá sozinho mais do que 20 outros juntos. Basta-lhe colocar as mãos na mesa para que, no mesmo instante, ela se mova, erga, revire, dê saltos ou gire com violência. Nenhum indício há pelo qual se reconheça a existência da faculdade mediúnica. Só a experiência pode revelá-la. Eu já paro aqui neste período inicial, porque é bastante elucidativo. Meus amigos, eu acho que, sem prejuízo de tudo mais que ele vai nos capítulos apropriados enunciar, algo que chama atenção porque vai de encontro com certas produções, com certas instruções que encontramos aí de origem mediúnica, enfim, no meio espírita, sem o correspondente embasamento doutrinário. Né? Então, Kardec não tem nenhum tipo de orientação quanto a alguém poder diagnosticar instantaneamente nos outros uma faculdade mediúnica tal ou qual. É preciso cautela, prudência para fazer uma avaliação à base da observação, da experimentação. Somente assim é que se pode tanto distinguir um quadro patológico, orgânico, psíquico, um transtorno, né, psíquico, de uma faculdade mediúnica, ainda que mal orientada, e que dê aparências de transtorno. Né? Em muitos casos, assim, vários médiuns comparecem pedindo auxílio no movimento espírita, né? As voltas com obsessões graves, e muitas das vezes não são observados, já numa primeira entrevista, sentenciados. Não, você é médium, não é médium, você tem transtorno, você isso, você aquilo. Né? Falta mais prudência, meus amigos, nesse sentido que Kardec ensina, no tocante a observar antes de julgar? Sem dúvida, Rui. Concordo plenamente com você, né? Nós que já estamos, nós quatro aqui, e certamente aqueles que nos assistem que tenham um pouco mais de experiência dentro do movimento, sabe que esses julgamentos, essas análises ocorrem, às vezes, de uma maneira muito precipitada e sem a prudência necessária, né? Sem a observação, sem nada, apenas por uma intuição que sabe-se lá vem da onde, um achismo, né? Então, isso é algo realmente... os centros espíritas têm que tomar muito cuidado, principalmente seus dirigentes, né? Que deixam certas pessoas fazerem esses diagnósticos apressados sem que nada aconteça. Olha, nós temos por experiência própria essa questão. E os centros, há um tempo atrás, a gente ainda até criticava. Hoje a gente sabe que o movimento está posto aí de uma forma. Por exemplo, para se revelar uma faculdade mediúnica, é só pela experiência e pela observação. O modo como hoje se apresentam os centros espíritas, com horários específicos, aliás, horários bem reduzidos, né? E com a dificuldade de pessoas despreparadas para essa questão. Quando a gente foi chamado a atenção a isso, e começamos realmente a estudar a doutrina, o que nós encontramos? Essa questão aqui foi primordial, ou seja, nunca se fala para uma pessoa que ela tem mediunidade, e é interessante que quando ela nos procura, é uma cidade pequena aqui, mas quando nos procura já vem aquela velha questão, não, eu fui em 10 lugares aí, os 10 lugares falaram que eu tenho mediunidade, mas só isso, é só essa informação. Ninguém se presta, olha, vai fazer um estudo, vai fazer um experimento, procure alguém que tenha capacidade para observar. O que nós fazemos hoje é basicamente isso aqui, ó. As pessoas que querem ver ou procurar saber sobre
a sua questão mediúnica, passa a fazer um breve estudo com a gente e se observa. Tiramos toda e qualquer questão de orientação, já sabe? Vamos fazer exercício de mediunidade, vamos fazer isso aqui. Eu já fiz essas questões, infelizmente, em alguns grupos que participei antes de aprofundar na doutrina. Não há nenhuma orientação, como diz a coisa, não existe técnica para desenvolver mediunidade a não ser a observação, a experiência e a observação. Tanto é que a gente hoje tem alguns médiuns, bons médiuns trabalhando, com o grupo já há alguns anos, que nós encontramos assim fortuitamente. Vamos até uma residência para conversar, para consolar uma família, às vezes na perda de um ser querido, etc. A gente faz esse trabalho aqui muito bem. Quando a pessoa quer, a gente esclarece sobre a questão de espiritualidade, da pós-morte, etc. e tal, dentro dos básicos, dos fundamentos básicos da doutrina, e de repente você observa uma pessoa daquela família absolutamente desconhecedora de espiritualidade, absolutamente contrária à espiritualidade, de religiões que são, vamos dizer assim, absolutamente críticas à espiritualidade, e de repente você vê o fenômeno acontecer ali naquela pessoa a seu contragosto. Quando a pessoa nos permite e se esforça, a gente acompanha essa observação e essas experiências com ela. Muitos que trabalham hoje com os grupos aqui vieram disso. Nunca tinham lido doutrina e, graças a Deus, nunca tinham lido literatura mediúnica. Porque quando você pega um médium, entre aspas, ou alguém que tem a mediunidade, que já vem... eu já li trocentos romances mediúnicos. E a minha mediunidade é essa e aquela. Esse daí geralmente está perdido para o que nós chamamos realmente de mediunidade séria, para trabalhar sério. Infelizmente. Né? Vamos lá. É interessante, tem até no... A gente vai ver mais à frente, no capítulo do desenvolvimento da mediunidade, né? Kardec vai dizer que realmente não existe nenhum exame, sinal exterior que dê para reconhecer a mediunidade. O único meio é a experimentação, o teste, né? Então ele diz lá, pega um lápis, né? Se concentra, pode ser na sua casa mesmo, e durante um mês, por 15 minutos, tenta evocar São Anjo da Guarda, ver o que acontece, né? Então é só a experimentação que vai poder dizer se tem ou não mediunidade, né? Ou em grupo, né? Com a assistência dos outros, de um magnetizador, né? Mas é só dessa forma, só pela experimentação, né? Não existe nenhum sinal exterior, né? Eu já vi gente querendo colocar assim, 5 sintomas de mediunidade, né? Falando assim numa postagem. Não existe isso, é só a experimentação, a experiência mesmo vai poder dizer se tem ou se não tem mediunidade ostensiva, né? É quando muito se pode falar em suspeita, né? Assim, a priori, para tentar que as pessoas assim cogitem e possam buscar a confirmação. Então, com o devido conhecimento, possam chegar a um diagnóstico após, né, o período necessário. Eu lembro também de um outro extremo, viu, Cláudio? Que é a rejeição a priori da mediunidade quando o quadro é obsessivo, das obsessões graves. Eu não sei exatamente qual é a interpretação de vocês, nós vamos ver isso num capítulo mais adiante, sobre a obsessão, mas me parece característico, segundo a instrução de O Livro dos Médiuns, que quando a obsessão toma o caráter de subjugação e possessão, é muito provável que estejamos diante de um médium inconsciente e que precise receber o necessário estudo. E eu tenho visto no movimento uma presunção em sentido oposto. Não, você não tem mediunidade, você está doente com obsessão. Né? Parece uma coisa contraditória. Eu digo isso com mais absoluto respeito às pessoas do meu convívio, dentro do movimento espírita, mas para a gente discutir como ideia, né, para repensar condutas,
e tentar perceber se mais de um médium tem sido desincentivado porque tratado como doente e com essa sugestão de não ter faculdade mediúnica e acabar se afastando, né? Ou não receber o esclarecimento que é adequado ao médium iniciante, aquele, enfim, que não tem a mínima informação a respeito. Rui, só para não. Quando chegar no quesito obsessão aí, se a gente puder, a gente vai aprofundar mais. Mas você falou uma coisa aí que é urgente. Eu tenho também aqui conhecimento, já trabalhei, de médiums com potencial fantástico, que chegaram ao centro espírita e chegaram ao conhecimento da gente na questão já da obsessão profunda, na questão aí da subjugação ou do fanatismo. O trabalho que tem quem tem conhecimento espírita, ou os grupos espíritas, centros ou grupos familiares, é reverter esse teor da obsessão até uma obsessão simples, e aí formar esse médium, como a doutrina diz aí, simples isso. Tenho bons exemplos aqui e tivemos trabalhos belíssimos de médiums que, no centro espírita, eram considerados doentes obsediados. Nós, com a questão doutrinária, e principalmente a questão obsessão tratada por Kardec, leva tempo. Esse é que é o grande problema dos grupos organizados aí no movimento dos centros espíritas. Alguns levaram anos para reverter o processo de obsessão ali presente e se tornaram excelentes instrumentos mediúnicos, com conhecimento, com estudo e com perseverança naquilo que a doutrina pede. Então, vamos entrar mais a fundo quando chegar o tema aí. Queria só acrescentar, né, duas coisas. O Cláudio falou aí, é algo realmente que acontece muito comum, né? O próprio conhecido médium Divaldo Franco disse que antes de ele se reconhecer médium, ele chegou até a um quadro tal, segundo ele, de desarmonia, que tentou pular tentou se matar, enfim, né? E aí, dali em diante, depois daquela experiência bastante negativa, né, ele se aprumou e seguiu. E outra do que o Eric falou, né, dos 5 sintomas aí de mediunidade, né, o que eu vejo particularmente, as pessoas atrelando muito, eu sinto muito arrepio, muito isso, quer dizer, são fenômenos, às vezes, fisiológicos, né, meramente fisiológicos, que são, muitas vezes, confundidos como sintomas de mediunidade. Isso, efetivamente, não prova nada, enfim, né, são, às vezes, bobagens, criações, fantasias que as pessoas, muitas das vezes, criam nas suas cabeças e acaba aquilo se multiplicando como se um arrepio sempre fosse, né, um sintoma aí de alguma mediunidade. Muito bem, vamos. Item 62, dá continuidade à leitura. Quando, numa reunião, se quer experimentar, devem todos, muito simplesmente, sentar-se ao derredor da mesa e colocar-lhe em cima espalmadas as mãos, sem pressão nem esforço muscular. A princípio, como se ignorassem as causas do fenômeno, recomendavam muitas precauções, que depois se verificou serem absolutamente inúteis. Tal, por exemplo, a alternação dos sexos, tal também o contato entre os dedos mínimos das diferentes pessoas, de modo a formar uma cadeia ininterrupta. Esta última precaução parecia necessária quando se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica. Depois, a experiência lhe demonstrou a inutilidade.
a única prescrição de rigor obrigatório é o recolhimento, absoluto silêncio e, sobretudo, a paciência, caso o efeito se faça esperar. Pode acontecer que ele se produza em alguns minutos, como pode tardar meia hora ou 1 hora. Isso depende da força mediúnica dos coparticipantes. Essa redação aí, última, Cláudio, me lembrou do que falaste sobre os horários, né, estreitos da atualidade. A casa espírita fica aberta 1h30 apenas, tal, e aquela coisa cronometrada, dificultando essa necessidade que se tem aí de experimentar sem essas peias, não é? Sigamos, item 63. Temos pergunta, Eric, que seja pertinente ao que já vencemos? Sim, acredito. O Mauro colocou uma pergunta aqui, acredito que tem relação. Ele coloca aqui: gostaria de dar um comentário a respeito dos cursos que formam os médiums. A massificação não seria uma perda de qualidade importante? Olha, Mauro, nós nos reunimos aqui porque acreditamos na importância de um estudo teórico precedendo a prática, encontrando em O Livro dos Médiuns o repositório mais completo, com as instruções que nos permitem fazê-lo em conformidade com o conhecimento já incorporado. Nós vamos encontrar no meio diversas outras alternativas. Caberia, né, uma outra série de estudo para examiná-las com criticidade, para verificarmos o seu grau de qualidade. Então, nós temos o Livro dos Médiuns como um roteiro seguro e superior relativamente a muita coisa que circula por aí, como apostila, como obra do espírito tal ou qual, que seja considerado ou se pavoneie como atualizador de Kardec. E nós observamos mesmo em alguns cursos do movimento oficial, com todo o respeito, devo reconhecer, o esquecimento de alguns capítulos do Livro dos Médiuns. Observamos que, em determinado momento, até de certas apostilas, se recomenda que se fique com o autor espiritual fulano de tal, em vez de se seguir o Livro dos Médiuns. Capítulos como da evocação, das perguntas que se pode fazer aos espíritos, da obsessão, das sociedades e reuniões, nós não temos visto nessas apostilas. Então, por isso, convidamos a todos, sem fazer partido, nem querer gerar antipatia, né? Já temos tantas divisões, já está tão polarizado este nosso mundo, que não se trata disso, se trata de repensar, rever, e cada um chega à sua conclusão. O Mauro, aí, se me permite o pessoal, tem duas palavras aí que você mesmo põe na pergunta que já responde: massificação e perda de qualidade. Isso, em mediunidade, que é uma coisa absolutamente única e pessoal, eu trabalho com médiuns há basicamente 25 anos, quase 30 anos. Nunca vi 2 médiuns iguais, jamais. Então, quando se faz cursos, até talvez a intenção, eu já fui dirigente de cursos de médiuns, de formação de médiuns. A primeira intenção é louvável. Vamos formar mais médiuns, que vamos fazer mais trabalhos? Não. A formação do médium é única, é pessoal, porque além da parte teórica que ele tem que absorver, ele tem que estar junto de pessoas com conhecimento, com tempo, que nós estamos falando muito aí, e que tem também esse médium que se dedicar realmente.
Então, isso vai de cada um. Isso vai. Quando você usa essa palavra massificação, já perde todo o sentido em respeito à mediunidade. Eu queria só acrescentar um pouquinho do item anterior ali, que Kardec desaconselha, né, e de certa forma diz que é completamente desnecessário aquela questão de colocar as mesas sobre as mãos sobre a mesa, e que essas mãos dos médios têm que estar entrelaçadas ou juntas ou tocando o dedo mindinho. Quer dizer, a gente ainda vê, infelizmente, certas exterioridades, né, sendo feitas em reuniões mediúnicas que também, né, como já foi dito aí, não encontram qualquer tipo de respaldo na doutrina espírita, né? O espiritismo, é sempre bom lembrar, ele preza ah, pelo estado íntimo das pessoas, né, e não por exterioridades, né. Então, é por isso que ele propala ali a ideia da pessoa estar efetivamente ali bem intencionada, se quiser pode estar em prece, concentrada no trabalho, com a boa intenção, né, e obviamente tem que estar preparada para isso, de servir. É questão se está com roupa branca, se está com como eu disse anteriormente, né, está ali a mão em cima da mesa, isso não tem qualquer tipo de efeito sobre os resultados a serem alcançados. Muito bem, vamos seguindo aí com essa questão, inclusive, das roupas, no item 63. Bem a calhar, né? Acrescentemos que a forma da mesa, a substância de que é feita, a presença de metais, da seda nas roupas dos assistentes, os dias, as horas, a obscuridade ou a luz, etc., são indiferentes, como a chuva ou o bom tempo. Apenas o volume da mesa deve ser levado em conta, mas tão somente no caso em que a força mediúnica seja insuficiente para vencer-lhe a resistência. No caso contrário, uma pessoa só, até uma criança, pode fazer que uma mesa de 100 quilos se levante, ao passo que, em condições menos favoráveis, 12 pessoas não conseguirão que uma mesinha de centro se mova. Estando as coisas neste pé, quando o efeito começa a produzir-se, geralmente se ouve um pequeno estalido na mesa. Sente-se como que um frêmito, que é o prelúdio do movimento. Tem-se a impressão de que ela se esforça por despregar-se do chão. Depois, o movimento de rotação se acentua e acelera ao ponto de adquirir tal rapidez que os assistentes se veem nas maiores dificuldades para acompanhá-lo. Uma vez acentuado o movimento, podem eles afastar-se da mesa, que esta continua a mover-se em todos os sentidos sem contato. Doutras vezes, ela se agita e ergue, ora num pé, ora no outro, e em seguida retoma suavemente a sua posição natural. Doutras, entra a oscilar, imitando o duplo balanço de um navio. Doutras, afinal, mas para isto necessário se faz considerável força mediúnica, se destaca completamente do solo e se mantém equilibrada no espaço, sem nenhum ponto de apoio, chegando mesmo, não raro, a elevar-se até o forro da casa, de modo a ser possível passar-lhe por baixo. Depois desce lentamente, balançando-se como faria uma folha de papel, ou, senão, cai violentamente e se quebra, o que prova de modo patente que os que presenciam o fenômeno não são vítimas de uma ilusão de ótica. Outro fenômeno que se produz com frequência, de acordo com a natureza do médium, é o das pancadas no próprio tecido da madeira, sem que a mesa faça qualquer movimento.
Essas pancadas, às vezes muito fracas, outras vezes muito fortes, se fazem também ouvir nos outros móveis do compartimento, nas paredes e no forro. Dentro em pouco voltaremos a esta questão. Quando as pancadas se dão na mesa, produzem nesta uma vibração muito apreciável por meio dos dedos e que se distingue perfeitamente aplicando-se-lhe o ouvido. Cláudio, queria fazer alguma observação? Sim, é só rápido só. Uma das coisas que a gente, nos primeiros estudos que a gente fez, a gente não prestava muita atenção, é a questão, lembrando sempre que Kardec está tratando aí do fenômeno físico, né? Das mesas, etc. As leis vão se aplicar em todos os outros aspectos mediúnicos. Uma palavra que fugiu na parte acima ali, coparticipantes, e aí entra essa questão da força mediúnica, que Kardec bem exemplificou aí. Uma criança, às vezes, tem força mediúnica suficiente para erguer uma mesa de 100 quilos. Às vezes, 12 pessoas não têm. Essa é uma das questões que a gente tem nos grupos espíritas que dificilmente é observada. Nós tivemos um ou dois exemplos participando de alguns grupos que alguns fenômenos de escrita, de voz, de grafia, de fonia, aconteciam normalmente nas reuniões. Em outras reuniões, não. Quando a gente foi perquirir com os espíritos, eles prestaram atenção, pediram para a gente prestar atenção no seguinte: prestem atenção no número de componentes e no que ocorre em cada reunião. E é interessante que nas reuniões em que ocorria menos participação dos espíritos, menos psicografias, menos fonia, faltava um velho senhor que participava absolutamente ali, quase que, vamos dizer, de paisagem na reunião. Então foi nos explicado que ele era um coparticipante que fornecia muita dessa energia, dessa força mediúnica, que quando ele não estava, o grupo mediúnico não conseguiria render o tanto. É mais ou menos o que Kardec fala aí da questão da mesa, ou seja, é o mesmo, a mesma questão para fenômenos diferentes, tá? Só para deixar gravado aí. Fato, Mauro. Muito bem, por isso estamos aqui, não é? E vamos dar sequência. Tem muita coisa boa, interessante para discutirmos, refletirmos em conjunto. Das manifestações inteligentes, capítulo 3, itens 65 e seguintes. No que acabamos de ver, nada certamente revela a intervenção de uma potência oculta, e os efeitos que passamos em revista poderiam explicar-se perfeitamente pela ação de uma corrente magnética ou elétrica, ou ainda pela de um fluido qualquer. Tal foi, precisamente, a primeira solução dada a tais fenômenos e que, com razão, podia passar por muito lógica. Teria, não há dúvida, prevalecido se outros fatos não tivessem vindo demonstrá-la insuficiente. Estes fatos são as provas de inteligência que eles deram. Ora, como todo efeito inteligente há de, por força, derivar de uma causa inteligente, ficou evidenciado que, mesmo admitindo-se, em tais casos, a intervenção da eletricidade ou de qualquer outro fluido, outra causa a essa se achava associada. Qual era ela? Qual a inteligência? Foi o que o segmento das observações mostrou. Meus amigos muito céticos, incrédulos, cientificistas, na atualidade, incorrem em semelhante descuido de raciocínio. Em certos debates de que participamos, ainda ouvimos objeções à doutrina espírita dizendo que todos os fenômenos têm uma explicação lógica de causa física, de causa material.
Então, ainda passa despercebido que esse efeito inteligente, nessa linha de causalidade, dentre outros raciocínios que se pode fazer, né, torna incompleta essa explicação materialista. Os amigos gostariam de comentar? Eu acredito que o próximo aí já abre mais um leque aí. Eu só gostaria de comentar que a gente viu isso bastante no capítulo dos sistemas, né, que a gente já passou, né, sobre essa questão. Kardec colocou o sistema que poderia ser um efeito puramente material. Não, né, porque como diz aí o axioma, todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente, né? Então, se as manifestações mostravam uma inteligência e a inteligência não vinha do médium, né, porque falava muitas coisas acima da inteligência do médium, então tem que vir de uma inteligência oculta, né, que era dos espíritos, né? Então esse foi o encadeamento lógico que Kardec concluiu e chegou. Mais tarde, né, depois desse período que Kardec escreve aí o Livro dos Médiuns, houve uma série de pessoas que diziam produzir os mesmos fenômenos, só que à base do ilusionismo, né? Então, muitos se aproveitaram disso aí, e como o Houdini, né, que é o caso mais conhecido, ganhou dinheiro dizendo replicar os fenômenos espíritas, e ao mesmo tempo que conseguia aí desmistificá-los, ou, né, tinha esse objetivo aí de revelar os segredos das reuniões mediúnicas, que tudo era um truque, né, que ele podia reproduzir muito bem. Então é uma série, né? A gente já, desde que surgiu o espiritismo, o espiritismo sofre ataques de todos os tipos, que continuam até hoje, vindos de toda parte, principalmente dos céticos, dos materialistas, né? Que realmente, e até de religiosos mesmo, que se incomodam aí em ver o espiritismo crescer ou ser tido como sério por grande número de pessoas. Muito bom. Para uma manifestação ser inteligente, indispensável não é que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Basta que prove ser um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento. De certo, quando uma ventoinha se move, toda a gente sabe que apenas obedece a uma impulsão mecânica, a do vento. Mas, se reconhecessem nos seus movimentos sinais de serem eles intencionais, se ela girasse para a direita ou para a esquerda, depressa ou devagar, conforme se lhe ordenasse, forçoso seria admitir-se não que a vento obedecia a uma inteligência. Isso o que se deu com a mesa. O texto, um pouquinho para cima. Item 67, não é? Vimo-la mover-se, levantar-se, dar pancadas, sob a influência de um ou de muitos médiuns. O primeiro efeito inteligente observado foi o obedecerem esses movimentos a uma determinação. Assim é que, sem mudar de lugar, a mesa se erguia alternativamente sobre o pé que se lhe indicava. Depois, caindo, batia um número determinado de pancadas, respondendo a uma pergunta. Doutras vezes, sem o contato de pessoa alguma, passeava sozinha pelo aposento, indo para a direita ou para a esquerda, para diante ou para trás, executando movimentos diversos, conforme o ordenavam os assistentes. Está bem visto que pomos de parte qualquer suposição de fraude,
que admitimos a perfeita lealdade das testemunhas, atestada pela honradez e pelo absoluto desinteresse de todas. Falaremos mais tarde dos embustes contra os quais manda a prudência que se esteja precavido. Por meio de pancadas, e sobretudo por meio dos estalados de que há pouco tratamos, produzimos no interior da mesa, obtém-se efeitos ainda mais inteligentes, como sejam a imitação dos rufos do tambor, da fuzilaria, da descarga por fila ou por pelotão, de um canhoneiro. Depois, a do ranger da serra, dos golpes de martelo, do ritmo de diferentes áreas, etc. Era, como bem se compreende, um vasto campo a ser explorado. Raciocinou-se que, se naquilo havia uma inteligência oculta, forçosamente lhe seria possível responder a perguntas, e ela, de fato, respondeu por um sim, por um não, dando o número de pancadas que se convencionara para um caso e outro. Meus amigos, aí, o modo de encarar o fenômeno parece que fez toda a diferença, porque tem muita gente na atualidade que faz carreira, põe em retirada com pavor da cultura disseminada, de terror às coisas espirituais, a esse tipo de fenômeno associado a maldições, a má sorte e tudo mais. Então vejam que, muitas das vezes, sustos à parte, se você interagir com o fenômeno, além de encontrá-lo inteligente, pode fazer com seu avô, com seu parente, no além-túmulo, bem diferentemente de qualquer tipo de origem demoníaca suposta. Eu acho que, de certa forma, para casos específicos, é até compreensível o pavor. Alguns de vocês já devem conhecer, tem alguns programas na televisão, embora alguns levem isso de uma maneira muito errada, mas, de qualquer forma, tendo ou não esses programas de televisão, tem-se relatos realmente de espíritos que ocasionaram muitos problemas aos hóspedes de algumas casas, realmente azucrinando e aterrorizando, há casos bem interessantes aí. Então, claro, se tem aí, de um lado, certos fenômenos que são produzidos como naquela época, por espíritos interessados em chamar a atenção, e, por outro lado, nós temos fenômenos muito parecidos, de pancadas produzidos por espíritos que realmente querem causar um terror, espíritos vingativos, ou até mesmo os brincalhões, que querem só se divertir. Então, para cada caso é preciso se analisar, mas, como bem disse o Rui, a noção geral é que são sempre espíritos mal intencionados, e quando a gente sabe que não é, mas aí cabe analisar qual é a intenção que os espíritos estão aí, com qual intenção eles estão aí produzindo tais fenômenos. É interessante, embora os fenômenos aparentemente não ocorram mais, a gente sabe que eles são de todos os tempos e, portanto, são de agora também. O grande problema é as pessoas realmente prestarem atenção, Eu me imagino assim, nessa época foi necessário isso, nós estamos falando de quase 2 séculos atrás, Como é que você ia chamar a atenção? Hoje, o pavor que deve ser para um espírito familiar, por exemplo, desencarnado, que não tenha consciência real do mundo espiritual e real dos meios de comunicação, a maioria não tem, de estar ali querendo se manifestar. Tá? Então, imagine quando ele consegue produzir um pequeno fenômeno ali e todo mundo se assusta. Todo mundo, inclusive, vai se chamar para padres para benzer o local, vai se chamar espíritas para se livrarem do obsessor. Infelizmente, as coisas ainda caminham dessa maneira. Tá? A gente tem
tem muitos casos disso. E é muito difícil você explicar para as pessoas a naturalidade dos fenômenos, e, aliás, até o que deveriam estar agradecendo, porque está ali um meio de você compreender um monte de questões, de levantar um monte de conhecimento. Infelizmente, ainda é, como se diz, um campo ainda a ser explorado, vamos dizer assim. E olhem só, nesse caso de Kardec, né, por trás desses espíritos estava, né, toda a pleide de espíritos superiores para suscitar a formulação que veio na sequência do mérito do seu trabalho. Então, também já tive no campo pessoal uma experiência assim, não é, de manifestações horríveis acusarem, por causa da comunicação, a presença de um parente querido. Né? Não, nós estamos aqui para bagunçar mesmo, mas tem um rapaz ali, tem uma pessoa, seu familiar, que está aqui querendo. Sabe, foi a maneira pela qual se estabeleceu uma manifestação útil, uma afetuosa, né? Veio com esse abre-alas, né? Zombeteiro. Então vamos observar a relatividade aí dessas possibilidades. Tem um caso, só para você citou teve um caso que eu presenciei, estava no momento, né? Quando lá em casa, eu morava em Goiânia na época, e do nada um objeto de vidro se espatifou completamente, né, na cozinha, e, bem, levamos aquele susto, mas até aí tudo, né, nada demais, né? E aí depois uma pessoa de um centro mediúnico foi dizer à minha esposa, sem que ela soubesse, né, do que tinha acontecido, de que se tratava de uma amiga dela, recém-desencarnada, e essa amiga efetivamente existia, eu conhecia, que de alguma forma estava, né, assim, meio que perdida e querendo chamar a atenção da minha esposa pela amizade que elas tinham. Ela, assim, certo, não sabia ainda que se encontrava desencarnada, realmente havia pouco tempo, né? Então perceba que, né, essa pessoa que nem conhecia, nem sabia do que tinha acontecido, não sabia do objeto de vidro se espatifando, não sabia de amiga nenhuma recém-desencarnada, e que alertou, olha, ela está precisando de ajuda, aconteceu isso, isso, isso. Então só comprova, né, que realmente, às vezes é um espírito bem intencionado, ela não queria causar mal nenhum, só estava ali querendo chamar a atenção, até mesmo, talvez, por não saber exatamente o seu novo estado de desencarnado. Também, Arthur, você falando assim, me lembrou da minha primeira experimentação, bem sucedida. Eu estava sozinho no recinto, 10, 15 minutos antes de começar uma reunião de desenvolvimento, e eu estava com um gravador, e eu deixei já o gravador, né, ali no ponto. E aí, no final, fui rever a gravação e vi que, nesse momento em que eu estava sozinho, concentrado, um espírito conseguiu registrar ali a sua voz dizendo um desaforo, me chamando assim, palavrão, né? E quando eu fui escutar isso lá fora, eu não me contive, parecia anúncio assim do resultado do campeonato de futebol, né? Eu vibrei com aquilo, né? Parecia o Tomé, né, descobrindo ali o corpo espiritual de Jesus, né? Aquela coisa ali, tendo a confirmação de vida após a morte. Eu digo, gente, que legal. E insultado, né? Uma coisa paradoxal, né? Devia estar chateado se o insulto viesse de um encarnado, né? Mas como era alguém que estava ali me permitindo certificar que a vida não tem fim, né? É uma coisa que me deixou muito contente, entusiasmado, né? Efusivo. Mas vamos continuar. Eduardo aqui registra também seu comentário, né, para a gente. Bem-vindo. Vamos lá.
Por serem muito insignificantes essas respostas, surgiu a ideia de fazer-se que a mesa indicasse as letras do alfabeto e compusesse assim palavras e frases. Estes fatos, repetidos à vontade por milhares de pessoas e em todos os países, não podiam deixar dúvidas sobre a natureza inteligente das manifestações. Foi então que apareceu um novo sistema, segundo o qual essa inteligência seria a do médium, do interrogante, ou mesmo dos assistentes. A dificuldade estava em explicar como semelhante inteligência podia refletir-se na mesa e se expressar por pancadas. Averiguado que estas não eram dadas pelo médium, deduziu-se que, então, o eram pelo pensamento. Mas o pensamento a dar pancadas constituía fenômeno ainda mais prodigioso do que todos os que haviam sido observados. Não tardou que a experiência demonstrasse a inadmissibilidade de tal opinião. Efetivamente, as respostas, muito a miúde, se achavam em oposição formal às ideias dos assistentes, fora do alcance intelectual do médium, e eram até dadas em línguas que este ignorava, ou referia fatos que todos desconheciam. São tão numerosos os exemplos que quase impossível é não ter sido disso testemunha muitas vezes quem quer que haja que já um pouco se ocupou com as manifestações espíritas. Citaremos apenas um que nos foi relatado por uma testemunha ocular. No navio da Marinha Imperial Francesa, estacionado nos mares da China, toda a equipagem, desde os marinheiros até o Estado-Maior, se ocupava em fazer que as mesas falassem. Tiveram a ideia de evocar o espírito de um tenente que pertencera à guarnição do mesmo navio e que morrera havia 2 anos. O espírito veio e, depois de várias comunicações que a todos encheram de espanto, disse o que segue por meio de pancadas. Peço-vos instantemente que mandeis pagar ao capitão a soma indicava a cifra, que lhe devo e que lamento não ter podido restituir-lhe antes de minha morte. Ninguém conhecia o fato. O próprio capitão esquecera esse débito, aliás, mínimo. Mas, procurando nas suas contas, encontrou uma nota da dívida do tenente, de importância exatamente idêntica à que o espírito indicara. Perguntamos do pensamento de quem podia essa indicação ser o reflexo. Não tem ventríloco que explique, né, gente? Exatamente. É aquilo, né, que a gente já viu lá no capítulo dos sistemas, né? Tentam inventar várias explicações, né, para não admitir a hipótese espírita, mas a hipótese espírita é a única que consegue explicar a totalidade dos fenômenos, né? Não apenas parcialmente, mas a totalidade, né? Nesse caso aí, né, como é que, se nenhum dos participantes ali sabia da dívida, né, como é que isso ia vir na mensagem, né? Era uma inteligência ali oculta que estava se comunicando, né? Então não é reflexo do pensamento dos médiums, né? É realmente uma inteligência que se comunica. Vamos seguindo, então. Aperfeiçoou-se a arte de obter comunicações pelo processo das pancadas alfabéticas, mas o meio continuava a ser muito moroso. Algumas, entretanto, se obtiveram de certa extensão, assim como interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos. Estes indicaram outros meios, e a ele se deve o das comunicações escritas. Receberam-se as primeiras deste gênero, adaptando-se um lápis ao pé de uma mesa leve colocada sobre uma folha de papel. Posta em movimento pela influência de um médium,
a mesa começou a traçar caracteres, depois palavras e frases. Simplificou-se gradualmente o processo pelo emprego de mesinhas do tamanho de uma mão, construídas expressamente para isso. Em seguida, pelo de cestas, de caixa de papelão e, afinal, pelo de simples pranchetas. A escrita saía tão corrente, tão rápida e tão fácil como com a mão. Porém, reconheceu-se mais tarde que todos aqueles objetos não passavam, em definitiva, de apêndices, de verdadeiras lapiseiras, de que se podia prescindir, segurando o médium com sua própria mão, o lápis. Forçada a um movimento involuntário, a mão escrevia sob o impulso que lhe imprimia o espírito, e sem o concurso da vontade, nem do pensamento do médium. A partir de então, as comunicações de além-túmulo se tornaram sem limites, como é a correspondência habitual entre os vivos. Voltaremos a tratar destes diferentes meios, a fim de explicá-los minuciosamente. Por ora, limitamo-nos a esboçá-los, para mostrar os fatos sucessivos que levaram os observadores a reconhecer, nestes fenômenos, a intervenção de inteligências ocultas, ou, por outra, dos espíritos. Meus amigos, passo já a palavra, mas gostaria de fazê-lo com um questionamento. Há ainda certos grupos que, por falta de estudo, ainda se situam neste campo do adorno, do formalismo desnecessário nas suas práticas mediúnicas, influenciados por outras fontes, ou sem se permitir aquilo que é próprio no Espiritismo, com o trabalho de Kardec, que é a investigação contínua para saber se faz sentido, não faz sentido, o que é pura suposição mística do racional, que nos mostra as premissas para que um fenômeno possa realmente acontecer. Vamos lá. Essa questão, eu vou entrar rápido aí para mim não perder o coisa. A palavra lápis, mas já me causou uma questão muito grande. Mas veja bem, é a falta realmente de observação e de situar a doutrina. Isso não significa que a doutrina está superada. O que significa é o seguinte: se fazia com lápis, porque só existia lápis. Então, vejam bem, quando a gente montou o primeiro grupo para exercitar a mediunidade de psicografia no centro em que eu dirigia o grupo, a gente comprou uns 50 lápis, 10 apontadores. Poxa, e as comunicações iniciais são mistificadores, são espíritos às vezes descontrolados, o próprio médium e tal. Então, se quebrava a ponta no início, no meio, e gente apontando lápis. Nunca tinha me passado pela cabeça, porque você tinha essa comunicação aí, e a gente tinha uma imagem, eu me lembro bem, da antiga TV Tupi, mostrando o Chico Xavier psicografando com lápis, e aquele monte de gente apontando lápis para o Chico. A gente não tinha feito associação que a caneta Bic ainda não tinha sido inventada. Poxa, um dia deu um estalo, porque a coisa não estava indo, bota uma caneta. Aí prestem atenção. Parou todo, não havia mais nenhum movimento, nenhum médium conseguia nem uma palavra, nem nada grafar. Por quê? Porque os médiuns tinham essa imagem também que tinha que ser feito com lápis. Precisou se sentar, o grupo todo, conversar muito, para os médiuns saírem dessa questão da palavra lápis e daquela imagem do Chico psicografando com lápis. Tá? Só para a gente... O Rui fala aí dessas questões dos grupos, é o que está falando aí hoje. Nós tivemos durante 7 anos auxiliando um grupo a sair dos seus
vamos dizer assim, dos seus costumes, dos seus... Um centro muito antigo aqui, muito bom, um centro quase que familiar. Mas qual a surpresa nossa quando a gente entra para observar a primeira vez a reunião? Todos os médiuns ou os participantes da mesa chegavam, pegavam num cabide um guarda-pó branco e vestiam um guarda-pó branco para sentar à mesa. O presidente me pediu para participar lá e fazer um estudo, que ninguém tinha estudo lá, e a gente começou a fazer um estudo básico de doutrina com o grupo, e qual a minha surpresa? No dia programado para o estudo, os que chegam para o estudo da casa pegam o guarda-pó, vestem para sentar na mesa. Porque aquilo lhes tinha sido ensinado 40 anos antes. Olha, foi talvez 2 ou 3 anos de conversa com a presidência, com o grupo dirigente e com os participantes para tirar esse hábito, que foi passado para eles de uma pessoa que me parece que vinha de São Paulo, que formou o grupo aqui, e essa pessoa tinha o hábito de vir com um guarda-pó branco, quase como se fosse um professor na época. E adquiriram isso. Tá. O negócio das mãos eu deixei por último aí, também as mãos espalmadas à mesa. E quando o médium sentia a presença do espírito, o médium dava pequenos tapas na mesa. Fomos conversando isso durante os estudos e tal. Para nossa surpresa, veio uma explicação racional de um espírito que dirigia esse grupo. Ele disse: olha, meu amigo, eles precisam desse estudo, porque nós não conseguimos mais demovê-los desses vícios que nós mesmos implantamos aqui. Como o médium vinha de São Paulo a cada 3 meses para orientar o grupo, e o grupo, na época, 40 não, agora há mais de 50 anos atrás, 60 anos atrás, era formado de pessoas analfabetas ou semi-analfabetas, nós tínhamos que deixar orientações para eles fazerem as reuniões do espírito instrutor. Eles não tinham ainda médiuns na época. E a questão da mão na mesa era para que obsessores ou espíritos zombeteiros não tomassem conta da reunião. Só que isso deveria ter sido já muitos anos deixado de lado, pelo estudo, pelo conhecimento dos fatos. E eles não estudaram. Então, olha, foi 7 anos de estudos para se conseguir tirar o guarda-pó e para se conseguir tirar o hábito deles baterem na mesa para anunciar que o médium estava incorporando, entre aspas. Então, essas coisas ainda são atuais, viu? Vai se encontrar muitas questões desse tipo aí. E eu falo por mim dessa questão do lápis, eu levei muito tempo para acordar para essas coisas, tá? Então, os amigos espirituais hoje que nos orientam nos dizem assim: prestem bem atenção, a organização da reunião é de vocês. Questão física, local, horário, comportamento é de vocês. Os fundamentos básicos para essa reunião têm que ser os fundamentos da doutrina espírita. E nós complementamos com aquilo que nós vemos nas possibilidades dos seus médiuns e na possibilidade que vocês têm de arcar com a responsabilidade daquilo que lhe vai ser oferecido pela espiritualidade. Então, é atualíssimo tudo isso aí hoje, desde que se transporte para o tempo. Muito oportuno, Cláudio. Você falando assim me fez lembrar de um assunto muito atual. O notebook na mesa mediúnica, né? Então, o médium intuitivo vai digitar a mensagem. Isso já... Bom, mas eu acho que é tema para a gente enfrentar mais adiante, né? Mas vai pensando aí, Cláudio. Os amigos têm mais algum comentário?
É o que a gente sempre fala, né, todos nós aqui, da prevalência ainda do pensamento mágico, né, em tudo que se refere a certos fenômenos que elas não se aprofundam e aí começam a criar, fantasias e práticas sem menor lógica, né, sem menor cabimento. Isso existe em todos os movimentos religiosos e aí a gente se depara com irmãos nossos, às vezes adivinhos até de outros movimentos, outras religiões, trazendo essa carga, né, de né, toda de achar que certas coisas se produzem só sob certas condições especiais, sem ter uma explicação lógica para aquilo. Então é algo que vai vir, vai aos poucos, né, sendo, corrigido, como vocês bem falaram, com estudo mesmo, né, e que deveria já, preceder a prática, né, mas obviamente como não dá para o médium aprender tudo antes da prática, então ficam às vezes essas dúvidas, esses hiatos no aprendizado, dando ensejo a essas práticas, místicas ou supersticiosas, às vezes, no ambiente da reunião mediúnica. Só para complementar, um grupo em que eu participei muitos anos, onde eu me formei, havia a seguinte orientação: para se dar os passes e para fazer a reunião mediúnica, se fazia penumbra na sala. E como a gente estava sob orientações, foi aquilo que aprendemos, sem conhecimento doutrinário. Levou muito tempo para que a gente questionasse a seguinte questão: as reuniões eram às terças-feiras à noite e às quintas-feiras à noite, onde se é o hábito do passe e da reunião mediúnica. Mas havia uma reunião à quarta-feira, às 3 horas da tarde, onde era feito passes e onde eram feitos reuniões mediúnicas, em plena luz do sol. E ninguém nunca tinha se dado conta disso. Eu mesmo, durante alguns anos, trabalhei nesse sistema. À noite fazia penumbra. Até que a gente falou: escuta, como é que se faz então com a reunião da quarta-feira à tarde? Ou a gente tira a reunião da quarta-feira à tarde, ou bota a cortina para escurecer a sala, ou então tem alguma coisa incoerente aí na coisa. Então você tinha, infelizmente, aquela questão, tinha luzinha azul, tinha. Bom, vamos deixar para lá. Isso daí tem que estar sempre atento. Hoje eu trabalho com reuniões familiares, já há alguns anos. Mesmo assim, a gente está sempre atento para que você não entre num vício ou você não crie uma questão ali que se torna a questão, um dogma, quase para o grupo ali. Muita atenção a isso, viu? Sempre. Eu pergunto, será que eles não estariam confundindo as condições, que, pelo menos pelo meu conhecimento, dizem que seriam adequadas às reuniões de materialização, que dizem que tem que ser completa, na penumbra, tem que ser no escuro completo, uma vez que o ectoplasma sofreria aí, a ação da luz, né? Então, não sei de onde que vem essa ideia, né, mas pode ser que seja em função de que, já que uma reunião de materialização com ectoplasma precisa ser no escuro, talvez essa também precise, não sei, tentando adivinhar de onde que essas pessoas tiraram isso. Arthur, hoje, por exemplo, nas reuniões familiares, quando são feitas à noite, nós também diminuímos um pouco a luz. A questão que eu acredito que seja doutrinariamente correta, embora não esteja implícita na doutrina, é que algumas manifestações e alguns médiuns com a possibilidade até de mudança visual poderia causar, vamos dizer assim, um mal-estar, né? Então você faz ali e as coisas são feitas discretamente, mas é a única coisa.
nesses outros grupos aí, como a gente está comentando aí, eram feitas aleatoriamente porque tinham que ser feitas no escuro. Talvez adivinha dessa questão aí, né? De que algumas reuniões realmente necessitam de uma escuridão, e isso foi comprovado, até, vamos dizer assim, cientificamente. Mas nas questões de reuniões normais, onde vai haver manifestações mediúnicas, se faz reuniões a qualquer hora do dia, da noite, independente, desde que você tenha um médium preparado para isso e pessoas com capacidade de observação para esses fatos aí. Eu imaginei, assim, eu já ouvi alguns tentarem colocar essa questão como um apelo que favorece ao recolhimento. Enfim, o pessoal é meio indisciplinado e aí fica condicionado. Olha, chegou a hora de apagar a luz, aí todo mundo para de tagarelar, todo mundo se concentra melhor. E assim, é um condicionamento, uma muleta, enfim, que realmente seria desnecessário, mas que diante de um grupo indisciplinado, distraído, teria servido assim, né? Só vejo realmente nesse sentido. A mesma questão das mãos postas na mesa lá, que eu relatei antes, que o espírito disse que havia essa necessidade pelo total desconhecimento doutrinário que aquele grupo tinha. Então, era um meio de manter ali uma disciplina, quando não havia a presença desses espíritos orientadores, para que as pessoas não se perdessem na mão aí de zombeteiros, mas que já era há muito tempo que deveria ser deixado de lado com estudo, com preparação. Kardec até fala alguma coisa em relação a isso, com relação a efeitos físicos, ou, por exemplo, a aparição vaporosa, né? Que não dá para ver muito nitidamente com luz, né? Que aí o escuro favoreceria, mas no geral não tem efeito nenhum. É só mesmo se favorecer o recolhimento, né? É uma questão mais psicológica. Né? E realmente as reuniões não precisam de nada material, né? O importante é o pensamento, a comunhão de pensamentos, né? Independente do local, né? Ou pode ser até mesmo ser feito virtualmente, uma reunião virtual. Acredito que não importa essas questões materiais, o que importa é o pensamento, né? A comunhão de pensamentos e sentimentos ali na reunião. Mas então é isso. A gente fez, né, 1h30, terminou o texto. Queria agradecer aqui a todos que comentaram. A Shirley, Eduardo, o Mauro aqui, o José, o Lisa Girante, o pessoal todo que comentou aqui nos comentários. Queria agradecer ao Rui, ao Arthur, ao Cláudio. Lembrem de curtir, compartilhar, se inscrever, né? E vocês têm mais uma consideração a fazer ou podemos encerrar? Mal espero o nosso próximo estudo aí. Está muito interessante. Agradeço a Cláudio, Arthur, Eric, excelentes comentários. Me sinto engrandecido aqui, reiterando o convite para todos vocês que nos acompanham de casa para continuar conosco. Sexta-feira que vem, às 20 horas, não é? Isso. Um abraço aí, gente. Também agradeço e eu ia falar justamente isso, né? Relembrar do nosso novo dia e horário, que vai ser às sextas, né? Passará a ser às sextas às 20 horas. Obrigado aí e até lá. Um abraço. Isso mesmo, pessoal. Até lá. Então, curtam, compartilhem, se inscrevam, enviem o estudo para os seus amigos e até a próxima.